Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E a inteligência artificial já mudou a forma como trabalhamos. Agora ela também começa a transformar o computador que usamos todos os dias. Mas o que realmente muda quando o notebook passa a ter recursos de IA? Eles funcionam sem internet? São mais seguros? E fazem diferença na rotina de empresas e profissionais? No episódio de hoje, vamos entender como essa nova geração de notebooks corporativos promete unir inteligência artificial, segurança e produtividade para acompanhar as mudanças no mercado de trabalho. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no top 20 do Prêmio IBEST 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Bora entrar no tema do episódio? A inteligência artificial, a segurança e a produtividade estão redefinindo o que empresas esperam de um notebook corporativo. Mas o que realmente muda na prática? Para falar sobre essa evolução do mercado e explicar como a ASUS está apostando nessa nova geração de PCs, o repórter Diego Corumba conversa agora com Murilo Tunholi, técnico de PR da ASUS Brasil. Murilo, a gente está aqui no evento de lançamento do ExpertBook no Brasil. Eu queria saber como o novo notebook se posiciona dentro da linha ASUS Business do nosso país. A gente, no ano passado, estreou a ASUS Business aqui no Brasil, estreou o nosso segmento corporativo, porque a gente não lidava com notebooks corporativos. Quem estava em uma empresa e precisava de um notebook ASUS, recorria a um VivoBook, recorria a um ZenBook, até mesmo um TUF, um ROG. Ficava aquele vazio entre as fabricantes e a gente entendia isso e a gente viu um crescimento pela demanda de notebooks corporativos, principalmente nos tempos atuais. Então a gente tem as fabricantes que já estão aí no mercado há muito tempo. O nosso objetivo não é chegar assim já com o pé na porta e falando, nossa, nós vamos ser os maiores fabricantes do Brasil. É começar aos poucos, é começar a sentir no terreno, é começar com produtos, com um catálogo vasto, entendendo o que o público brasileiro quer, o que a gente consegue entregar em questão de produção nacional. E o mais importante é não deixar o cliente, muito menos as empresas, sem equipamentos, desamparados. Então a nossa estratégia hoje ela é muito voltada a entender muito bem esse mercado e a ser mais assertivo possível. Porque também não adianta a gente trazer um portfólio muito vasto e não ter máquinas para entregar, não ter estoque. Então hoje a gente trabalha com estoque, com máquinas disponíveis. Quem precisa de um notebook, ASUS ExpertBook, da ASUS Business, tem lá a pronta entrega, eles já conseguem, por meio dos nossos distribuidores e revendedores, ter acesso a esses notebooks. E agora o nosso grande diferencial é a série ExpertBook P de prosumer, que também vai estar disponível no varejo. Você comentou conosco agora há pouco que vai ter uma diferença entre a série B e a série P, né? Pode explicar pra gente melhor como isso vai funcionar? A série B, o B significa business. Então ela é uma série especificamente voltada para o comércio em canais. Então quem vai comprar um ASUS ExpertBook B? Normalmente é a revenda, que vai comprar do distribuidor, e essa revenda vai revender esse notebook para empresas, para órgãos do governo, para CNPJs já consolidados e que tem uma estrutura de TI mais consolidada do que, por exemplo, um escritório, um profissional independente. Uma indústria, talvez, megacorporações, né? Uma indústria, uma ASUS da vida, vamos dizer assim, no tamanho de uma ASUS Brasil. Hoje no Brasil nós estamos por volta de 200 colaboradores, então nesse tamanho já usariam o ASUS ExpertBook B, porque ele é mais fácil de você implementar numa grande quantidade. Já o ASUS ExpertBook P, ele traz todos os recursos corporativos de segurança, de durabilidade que a série B traz, porém com algumas funções mais simples, mais diretas ao ponto, voltadas para o consumidor final. Então é a pessoa que está no varejo, ela precisa de um notebook, mas ela quer um notebook mais seguro, mais durável, mais confiável também, e principalmente com a garantia on-site. Então, essa série ExpertBook P ela é voltada para pequenos escritórios, MEIs,
empreendedores, pessoal que trabalha em casa, pessoal que, por exemplo, faz restaurante em casa, né, que faz quentinha, comida, que precisa de um notebook para isso, para o negócio dela, precisa que o negócio seja impulsionado e tem ali um notebook confiável para isso. Certo. Uma coisa que eu achei bacana é que a proposta deles é ter inteligência artificial local, né? Uhum. Como é que ele sai dessas soluções de só promessa, e ele parte para a prática, né, no dia a dia corporativo? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, eu gosto de ser bem claro aqui. Os Asus ExpertBook B1 e P1, eles não estão preparados para inteligência artificial, como hoje a gente conhece os AI PCs. Eles têm um desempenho muito bom, são das séries mais recentes da AMD e da Intel aqui no Brasil, só que eles não têm o recurso da NPU. Então ele não vai rodar inteligência artificial local, né? Só para, às vezes, as pessoas podem ficar um pouco confusas com o portfólio e tudo mais. A gente começa a falar de inteligência artificial local com o Asus ExpertBook B3 e o ExpertBook Ultra, que são mais dois lançamentos que a gente está trazendo esse ano, porque o ExpertBook B3 ele já traz Intel Core Ultra Série 2 com o NPU, e o Ultra traz Intel Core Ultra Série 3 já, Panther Lake, super poderoso. Sim. E esses dois modelos específicos, eles lidam com inteligência artificial por meio do Asus MyExpert, que mudou de nome, antes era Expert Meet, agora é Asus MyExpert, que tem o Expert Meet dentro deles, para fazer o processamento de inteligência artificial local. O que esse software faz? Ele é basicamente um hub de IA, então ele vai fazer o que você já tem no mercado hoje. Não é nada assim diferente, só que de forma local. Então, o central de conhecimento do MyExpert, ele é o que o notebook LM do Google faz hoje. Só que o notebook LM, ele usa nuvem. Ele vai usar a busca do Google. Ele vai, se você não colocar fontes, ele vai fazer a busca online. O dos ExpertBooks, ele vai usar o que você tem no seu PC, o que você colocou ali para ele e nada mais. Ele não vai entrar na nuvem, ele não vai colocar os seus dados em risco, que é uma das maiores percepções de perigo do mercado corporativo. Muitas empresas, inclusive a gente tem algumas pesquisas sobre isso, elas querem introduzir inteligência artificial, mas ainda tem medo da segurança, do que pode acontecer com os dados delas. Então a gente traz essa forma de ser um pouco mais cuidadoso com esses dados. E o ExpertBook Ultra, especificamente, ele já é um titã de inteligência artificial com 50 TOPS de desempenho, já preparados para rodar modelos de linguagem mais complexos, para maior eficiência. Só que também queria aproveitar esse momento para deixar mais claro o que esperar de uma inteligência artificial de notebook. Hoje, a gente fala de notebooks com NPU. A inteligência artificial está muito mais voltada para eficiência, para economia de energia, para mais velocidade nas tarefas generativas e que você precisa de um pouco mais de desempenho neural do notebook. Então ele não é para você rodar modelos de linguagem extremamente grandes, ele não é para você fazer, por exemplo, programar um robô, coisa do tipo. Ele é uma inteligência artificial do dia a dia, que vai agilizar o seu dia a dia, principalmente o seu dia a dia corporativo. Então é isso que eles são indicados. A gente também viu que agora o ExpertBook Ultra, né, ele possui uma arquitetura Expert Guardian, né, que reforça a segurança do notebook. Quais são as ferramentas que isso traz e por que elas reforçam a presença do dispositivo em escritórios para quem vive do seu computador em viagens ou em multilocais? A arquitetura Asus Expert Guardian, ela está presente não só no ExpertBook Ultra, como também em toda a linha ExpertBook. Ela é uma diretriz, uma padronização da Asus em questão de segurança de nível corporativo. Então ela engloba BIOS com senha mais segura. Nos modelos compatíveis envolve Dual BIOS, que é quando você tem dois chips físicos de BIOS na sua placa-mãe. E as duas elas agem um clone uma da outra. Caso uma dessas BIOS seja invadida, seja comprometida, a outra BIOS logo entra substituindo a comprometida e recupera o computador para um estado que ele estava de forma segura. Também o chip TPM 2.0 entra nisso. O leitor de impressões digitais entra nisso, porque a gente tem no Ultra, por exemplo, no B3, o sensor infravermelho na câmera e o sensor de impressão digital pro dedo também. Todos os outros modelos também têm o sensor de impressão digital pro dedo. Alguns modelos específicos que a gente não trouxe aqui para o Brasil, mas tem Intel V Pro. Então, todos esses recursos formam um Expert Guardian.
é como se fosse uma cebola com várias camadas de segurança. Toda essa cebola completa, esse mundo completo de segurança é o Asus Expert Guardian. E você acredita que esse vai ser o novo padrão para notebooks corporativos de amanhã? Porque precisa combinar IA, segurança, autodurabilidade, né? E como isso vai compor o cenário daqui em diante? Eu acho que esse é o futuro dos PCs corporativos, inclusive é por isso que a gente está investindo tanto neles, é por isso que a gente está trazendo um topo de linha tão forte para o nosso segmento corporativo. Porque, como eu falei na apresentação, o notebook corporativo não precisa ser chato. Ele não precisa ser aquele notebook quadradão, da cor preta, que você só vai abrir para trabalhar e fazer o que você tem que fazer, fechar ele e ir embora. Ele é uma extensão de você, ele é muito mais que uma ferramenta. Agora mesmo com inteligência artificial, ele está habilitando profissionais a fazerem coisas que eles não faziam antes. Você agora processa planilhas, analisa planilhas com uma velocidade absurda. Você faz relatórios com uma velocidade também muito grande. Tudo isso para te ajudar no dia a dia. Então, eu acho que a gente está caminhando para esse mundo em que a IA ela trabalha junto com a gente, como um agente. Então, ela está ali junto, ela não é uma coisa que a gente vai depender 100%, tipo, jogar para ela e ela faz tudo. Sim. Então, o pensamento humano ainda precisa estar lá, e os nossos notebooks estão preparados para isso. E aí por isso que a linha corporativa traz essa inteligência artificial como um agente, um ajudante, um assistente, a segurança necessária para você fazer isso de uma forma tranquila, não ficar preocupado com vazamento de dados, quem está usando seus dados, o que está acontecendo com suas informações. Tudo isso para menos preocupações e mais foco no seu negócio, que é o nosso mote da campanha de Asus Business atual. Que isso é você trabalhar sem se preocupar. O que está acontecendo? Não, você só abre, faz o que você tem que fazer, aproveita o notebook, aproveita a experiência e fica tranquilo. E vamos agora para o giro de notícias. Se você recebeu um e-mail da Microsoft, do Google ou até do ChatGPT, vale redobrar a atenção. O novo levantamento mostra que a Microsoft continua sendo a marca mais usada por hackers em golpes de phishing, seguida por LinkedIn, Google, Apple e Amazon. A novidade é que o ChatGPT entrou pela primeira vez no ranking das marcas mais imitadas pelos criminosos. Em um dos golpes identificados, os hackers enviaram um falso aviso de cobrança do ChatGPT Plus para roubar dados de cartão de crédito. A recomendação é sempre desconfiar de links recebidos por e-mail e acessar os serviços diretamente pelos sites oficiais. E a Samsung pode estar prestes a lançar uma nova rival para a AirTag da Apple. Um vazamento revelou os primeiros detalhes da Galaxy Smart Tag 3, que deve ser apresentada junto com o Galaxy S26 FE. Embora a empresa ainda não tenha confirmado as novidades, a expectativa é que o acessório traga melhorias na precisão para localizar objetos e na autonomia da bateria. A linha é usada para encontrar itens como chaves, mochilas e malas e funcionar integrada ao ecossistema Galaxy por meio da plataforma SmartThings Find. Mais um alerta sobre os limites da inteligência artificial. A Anthropic revelou que 3 modelos da família Cloud acabaram acessando sistemas de empresas reais durante testes internos de segurança. Segundo a empresa, tudo aconteceu por causa de um erro na configuração do ambiente de testes que deu acesso à internet. Em um dos casos, a IA chegou a explorar falhas em um banco de dados, e em outro publicou um pacote malicioso em um repositório de software. A Anthropic diz que os modelos não agiram por vontade própria, eles apenas tentavam cumprir a missão que receberam, acreditando que ainda faziam parte de uma simulação. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Esse podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Marcelo Fischer, João Melo e Viviane França. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Natália Improta e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!